Olá, esse é o Vivendo de Música, eu sou o Márcio Giovanni e, como sempre, nós aqui recebendo um convidado muito especial. Hoje nós temos o privilégio e a honra de estar aqui contando um pouquinho da história de Marcos Rampazzo. Marcos, tudo bem? Tudo bom, é um prazer para mim estar participando do programa e bem-vindos ao London Studios, um lugar onde eu guardo muitas coisas, muitas histórias, muitos instrumentos, muitos fatos interessantes. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Ah, com certeza. A gente sempre inicia o programa perguntando ao nosso convidado o que te sugere a expressão vivendo de música? Bom, vivendo de música é como a própria palavra está dizendo, né? Uma pessoa que se dedica única e exclusivamente através dessa arte maravilhosa que eu acredito que é a minha vida, a razão da minha vida. E eu acho que para a gente poder sobreviver de música é a consequência de um trabalho bem feito. Eu mexo com produções, mexo com minha banda, o Beatles Forever, e também tenho o Rock in History. Tenho aqui também o meu estúdio de gravação, que eu faço produções. Já fiz várias produções e vários artistas, alguns com renome internacional, no caso do Rodrigo Haddad. E também administro aulas de música de guitarra, violão, steel guitar, órgão, piano, né? E canto também, bateria. Bom, aí já vem uma curiosidade. Como é que surgiu a música na sua vida? Já veio de família, influência, ou foi a partir de algum fato inusitado? Como é que esse interesse tão forte, essa grandeza toda e esse envolvimento com a música te tomou? Como é que funcionou isso para você? Eu sempre gostei muito de arte de uma maneira geral, assim. Eu gosto muito de desenho e eu comecei a estudar desenho, mas quando apareceu o movimento da Jovem Guarda, tinha um amigo meu que mostrava aqueles terninhos sem gola, tudo, mas ele falou assim, olha cara, isso aqui é legal, mas isso aqui não vem do Brasil, isso aqui vem de lá de fora. Os caras são esses aqui. E mostrou uma foto dos Beatles de uma revista Manchete, ou Fatos e Fotos daquela época, né? E esse grande amigo meu, que faz muito tempo que eu não vejo ele, era o nosso dentista. Então eu lembro que eu chegava até mais cedo no consultório dele para ficar olhando as fotos das revistas que na época que tinha, era Fotos e Fotos, tinha Manchete, aquela revista Pequeno Intervalo. Então eu ia à procura de tudo que se relacionava aos Beatles. E na época de ginásio, eu lembro que tinha um álbum de figurinhas que mostravam a história dos Beatles. Eu fiquei maluco quando eu vi o George Harrison cada vez com uma guitarra diferente na mão, assim. Aquilo me pegou de um jeito assim que eu nunca mais fui o mesmo, entendeu? Aquilo foi o... acredito que foi onde me pegou mesmo, a visceral, foi uma coisa assim. Como é que começou a sua formação na música, né? Porque eu vi lá que você estudou, tal. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona esse processo. Então, na época eu tinha, se não me engano, 12 para 13 anos. E o único conservatório que existia aqui no bairro era o Conservatório Musical Ernesto Nazaré. Isso era aqui nesse bairro mesmo? Isso, na rua Canuto Saraiva, aqui. Inclusive ele mudou hoje perto do Hospital São Cristóvão. Só que eu tive um problema muito grave com o pessoal do conservatório, porque eu queria aprender o som que estava lá de fora. E eles queriam que eu tocasse as músicas da Jovem Guarda, que eram as músicas do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, do Bob de Carlo, aquele pessoal todo, né? E eu lembro que eu me esqueço que a professora queria que eu tocasse aquelas músicas tradicionais. Lógico que eu era um aborrecente, vai. Mas eu queria tocar Ona Radiohead, queria tocar Shidovsky. E ninguém sabia me ensinar essas músicas. Aí eu passei para tomar aula com um professor que sabia muito de bossa nova e jazz. Mas também tinha um pezinho assim de contradição de não gostar do som do lado de fora. Eu sei dizer que eu vivia em atrito com todos, assim. Então, a única coisa que eu podia fazer era assistir os filmes dos Beatles, o Hard Day's Night, por exemplo. Eu lembro que eu assisti 16 vezes. O real, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi. Porque eu queria, muitas vezes, quando dava sorte de a câmera focalizar o acorde que eles estavam fazendo, eu aprendi muito. Porque eu não queria aprender a fazer aqueles acordes dissonantes que vinham, embora seja uma harmonia rica, mas eu queria aprender a tocar aquele som que era dos Beatles. E não era dissonante, mas era uma coisa
que tinha muita riqueza nos arranjos, nos detalhes, principalmente na parte da guitarra líder, as coisas que o George Harrison fazia, não era só baseado em cima de acordes, tinha muita coisa de intervalo, guitarra de 12 cordas, os improvisos, as frases, que hoje a gente fala de licks, uma coisa que hoje em dia tem os métodos que a gente fala, o fraseado, o estilo, o líquido que o cara fez, mas naquela época ninguém nem sabia esses padrões, esses termos. E o interessante é que já te chamava a atenção vamos dizer assim, um foco diferente da música, né? Você já enxergava a música de uma outra maneira, não era simplesmente a música, você já estava pensando em como ela era formada, você já tinha essa ideia, essa visão, né? E eu sofri muito porque o professor falou assim, então vai até a Casa Bevilacqua, lá você compra a partitura. Então eu lembro que eu era menor de idade e meu irmão tinha 3 anos mais velho que eu, meu irmão Ricardo. Uhum. E minha mãe só deixava a gente ir para a cidade se fosse junto. Então a gente foi até a Casa Bevilacqua lá e comprou uma partitura do Guel, né? Aí não tinha o Guel com os Beatles, tinha com o Ronnie Von. Aí tava num outro tom. Eu fui tocar, fiquei pé da vida que eu queria tocar junto com o disco e não dava certo. Eu peguei, rasguei a partitura. Todo mundo queria brigar comigo porque, afinal de contas, custou dinheiro, né? E eu não lembro exatamente se eu rasguei, mas eu queria morrer, que não dava certo, né? E aí eu falei, vou ter que tirar por mim mesmo, por minha conta. E isso dizer que foi uma busca incessante, assim, uma estrada muito difícil que eu percorri, assim. Os músicos daquela época tinham muita dificuldade. Hoje em dia o cara põe na internet música tal, aparece a tablatura, aparece uma coisa. Mas naquela época não tinha nada, não tinha. Era muito difícil o acesso, né? E quando eu cheguei para esse meu professor aí, que eu falei assim, eu queria aprender a tocar cítara, ele começou a dar risada, né? Porque cítara indiana, a afinação é tudo diferente, né? Por causa do George Harrison, eu acabei mergulhando também nessa viagem aí de estudar música oriental, né? Você acabou, como você disse também, se envolvendo com vários instrumentos, né? Tendo um envolvimento. Conta um pouquinho pra gente dos instrumentos que você toca, um pouquinho de como surgiu esses instrumentos. Por exemplo, lógico que eu comecei tocando violão. Aí depois meu pai, no Natal de 67, deu uma guitarra para mim e para o meu irmão. A gente tinha uma banda que chamava Os Psicodélicos. A gente foi, na época, em 67, abrir um programa do Ronnie Von, na Cita TV Celso, tocando Sgt. Peppers. No Natal de 67, meu pai deu uma guitarra para cada um e comprou a bateria para o meu irmão. Então a gente precisava, como a gente era em 3 irmãos, ficava um que faltava o baixo. Uhum. Aí acabamos convidando um outro amigo para fazer o baixo. Uhum. Mas a minha guitarra até então era uma guitarra muito bem feita, a melhor que tinha aqui no Brasil. Mas eu sempre sonhava com as guitarras dos Beatles, né? Isso demorou muito tempo. Só em 1977, quando a gente começou a ter o projeto de fazer o Beatles Forever, que a gente começou, eu já tinha minha Fender Stratocaster, que eu pagava com muito sacrifício, eu tocava, eu chegava a tocar nos barzinhos, na época não era barzinho, era boate, eu era menor de idade, não podia, então tinha que ter uma autorização do juizado de menores, então eu tinha uma Stratocaster, uma Fender que eu comprei na casa de Ovecchio, e tinha uma Les Paul, mas como o Beatles Forever precisava ter as guitarras iguais, foi difícil, foi muito difícil. Eu tive que pegar uma guitarra Gretsch que eu comprei de um amigo meu, que ela era orange, né, laranja, mas a guitarra do George Harrison era um marrom escuro, né? E na época, trazer uma outra dos Estados Unidos, então eu fiz o crime de tirar o pito original da guitarra, e um luthier famoso chamado Sugiyama, que é um senhor japonês que fabrica violão clássico, convenci ele a pintar a guitarra de marrom escuro, né? Foi com essa guitarra que eu fiz o Beatles Forever em 1980, quando a gente estreou no Procópio Ferreira. Que loucura! E daí já veio também essa fascinação, esse desejo dos instrumentos, de já ter um olhar diferente, né, com relação aos instrumentos. Porque no caso dos Beatles, por exemplo, não era assim muito de efeito. Por exemplo, tinha a Rickenbacker 12 cordas, que por si só ela já dá aquele som do A Hard Night, né, do A Day's Week, etc. E aquela guitarra Gretsch, que dá aquele som, quer dizer, os Beatles não usavam muito pedal, mas o segredo deles também era o amplificador Vox, que hoje, graças a Deus, eu consegui 3 de época. Eu tenho 3 amplificadores Vox de época. Que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. A gente vai mostrar tudo isso aí. Aqui tem muita coisa linda, muita coisa rica pra gente mostrar. Tem um amigo meu que, inclusive, foi para os Estados Unidos e ele falou assim, olha, para ver tudo que está aqui junto, você tem que andar Nova York inteiro para você ver tudo. Aqui num lugar só tem... Concentrado.
Mas, como você havia comentado, isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação, são anos, né? Por exemplo, eu tenho meu irmão, o Fábio, ele é mais novo que eu, mas ele é um cara assim, ele é professor de matemática, doutorado e tal, o cara é um crânio. Mas ele não consegue, ele falou assim, eu não consigo tocar um instrumento, né? Ele não se conforma. Mas ele é um cara assim muito regrado, assim. Ele fala assim, eu não acredito, né? Se você com todos esses instrumentos, e ele fala assim para mim, como é que tá a tua previdência, né? Você pagou? Então eu sou um cara assim, se for ver, completamente louco, entendeu? Porque se você pensar, você, como que um cara tem tanto instrumento, não se preocupa em ter pelo menos uma aposentadoria bonitinho, né? Quer dizer, tudo que eu... É loucura, eu sei que é loucura, mas todo o dinheiro que eu posso, eu pego e investir tudo em instrumento, entendeu? Literalmente você está vivendo de música, né? Exatamente, acho que não tem um cara mais... É apropriado para estar falando desse assunto conosco. Eu tenho meu plano de saúde e tudo, mas... Muitas vezes se ele fala assim, olha, às vezes eu estou em dificuldade, ele fala, vende uma guitarra, ele sabe que é a mesma coisa que arrancar um pedaço do meu coração, sabe? Vem falar que vai vender um instrumento, né? Porque eu acabo me apegando muito, que cada instrumento que eu tenho não é um instrumento qualquer. Se eu comprei aquele instrumento é porque ele tem uma história, foi de algum artista, ou exatamente igual. Por exemplo, eu tenho a guitarra do filme De Volta para o Futuro. Aquela guitarra do filme está comigo. Que legal. Então, é uma guitarra que você poderia falar assim, pô, aqui no Brasil eu sei que não tem um mercado para isso, mas se eu for vender lá nos Estados Unidos, eu posso pegar aquela guitarra, colocar o dinheiro numa posição, não é muito dinheiro, mas eu vou ter uma reserva, vou não vou precisar ficar tocando, dando aula, precisando, assim, a gente sabe que música do Brasil, o dinheiro é curto, né? Então eles falam, pô, por que você não vende alguma coisa, tá? Mas eu não consigo realmente. Na verdade é o amor que você tem pela música, pelo instrumento, né? Por todo esse mundo mesmo que é a música, né? A gente sempre comenta, né, que é difícil você entender como a música toca tão fortemente. É claro, né, que não tem uma pessoa que não gosta de música, isso não existe, é uma coisa. Mas para nós que estamos no meio, que ela toca de uma maneira diferente, né? É um envolvimento muito especial e que vai muito além do financeiro, né? Isso aí é uma coisa que... Por exemplo, você faz uma gravação, você faz um solo, ou graças a Deus eu componho, né? Então eu tenho um instrumento que, eu não sei porque toda vez que eu pego aquele instrumento, ele acaba saindo, as músicas mais bonitas acabam saindo com aquele instrumento. Então eu acho, começo a mistificar que ele tem alguma magia, sabe? Pô, como é que eu posso vender aquele instrumento? Foi com aquele instrumento que eu fiz tal música, sabe? E na verdade a magia está em você, né? Exatamente. Tem um amigo meu que sempre fala. Ele fala isso. Ele fala assim, cara, pode dar qualquer instrumento para você que você vai tirar um som diferente, né? É na tua alma, no teu dom que Deus te deu que está a coisa, não está no instrumento. Você falou em alma, aí eu vou lembrar aqui um amigo nosso, o José Domingos, que é um menino que inclusive completa 80 anos essa semana. Um menino, poxa. E vive de música, exclusivamente de música, desde 1960. E ele simplesmente falou isso, que música é alimento para a alma. Exatamente. E eu concordo plenamente, acho que é isso, né? É uma maneira da gente encontrar, vamos dizer, os deuses de uma maneira mais rápida, né? É verdade. Apesar que tem uma coisa que me preocupa um pouco, porque, por exemplo, esse monte de coisas que eu fui comprando, que eu fui juntando durante esses... Se você fizer as contas, a primeira guitarra boa que eu tive foi em 1969. Meu pai me ajudou a comprar um lap steel Epiphone e tal. Depois, em 71 ou 72, eu comprei minha primeira Fender Stratocaster. Mas você vê, de lá para cá, quantos anos são? Né? Que eu gosto disso, que eu compro instrumentos, acho que 40 anos, não sei, precisa fazer as contas aí, por aí, né? Então, é a minha vida, tá aí, né? Tá representado aqui nesse ambiente que a gente está sendo recebido hoje. Na minha casa tem algumas guitarras ainda, né? Que tem uma guitarra de 12 cordas, que é uma das guitarras mais difíceis que eu consegui na minha vida. A Rickenbacker fez... Todo mundo pensa que é Rickenbacker, mas é Rickenbacker. Porque eu, inclusive, eu trabalhei na Rickenbacker aqui no Brasil durante 4 anos. É uma firma que, inclusive, era em Osasco. É uma guitarra que foram feitas apenas 25. A número 1 está no Museu da Rickenbacker, a número 2 foi dada por George Harrison e a número 9 está comigo. Era de um colecionador nos Estados Unidos que comprou do falecido Brian Wilson. Quer dizer, essa guitarra não é a guitarra mais cara que eu tenho, mas, por exemplo, se eu ganhar na loteria esportiva, lá na Loto, ou na Mega Sena,
e eu tiver com todo o dinheiro do mundo, se eu quiser, eu quero comprar uma guitarra dessa, não tem. Não tem pra vender. Você precisa imaginar, o Tom Petty quer comprar minha guitarra. Essa guitarra que está comigo. Eu falo pra ele, sinto muito, mas essa guitarra não vem. Essa guitarra, infelizmente, não está aqui nesse programa de hoje. Mas como a gente vai fazer mais outras coisas, eu mostro para vocês na próxima. Que legal. Vamos voltar um pouquinho. A gente estava falando dos instrumentos que você toca, como é que surgiu a cítara, por exemplo. Como é que surgiu esse interesse e o aprendizado? Como é que foi isso? Por exemplo, quando eu escutei o George Harrison tocando Love You Too, no LP Revolver, era o sitar. E na época eu lembro que tinha uma para vender numa loja em São Paulo, mas ela estava toda quebrada e era muito caro. Aí, um belo dia eu não lembro exatamente quando foi, se o Beatles falava isso em 80, eu já tinha ela, deve ter sido por volta de 79 mais ou menos. O telefone tocou e falou assim: Marcos, eu soube que você gosta muito dos Beatles e eu tenho uma cítara para vender, te interessa? Era um cara de uma seita chamada Ragioga. E eu lembro que eu fui até o encontro dessa pessoa e esse instrumento era para ser vendido a Melis. Iria comprar como objeto de arte. E essa citar caiu e trincou uma parte, que é removível, inclusive. Infelizmente, ela acabou de quebrar há poucos dias atrás. Essa parte que é uma cabaça que você põe para dar o grave, é só um detalhe, dá para comprar outra parte separada. E aí eu fui até lá e eu tinha na época, acho que, eu falei assim, todos os dólares que eu estava juntando, na época eu sempre guardei dólar para poder comprar os instrumentos que são tudo de dólar. Na época eu tinha, acho que era 1.306 dólares, 1.316, uma coisa assim. Se dizer que eu levei tudo pro cara e falei assim, tudo que eu tenho tá aqui. O cara falava em 3.000. Aí eu falei, aí o cara acabou aceitando, porque quando ele achar outro louco, que eu queria aquilo. Tava sem corda, toda desafinada, entendeu? E aí depois foi muito difícil, porque não tinha ninguém para conversar. Eu lembro que eu tinha o livro do Bangladesh, do disco Bangladesh, o vinil, vem um livro. E por esse livro tinha umas fotos do Ravi Shankar tocando. Por lá eu vi que os trastes são móveis. Então eu vi os que estavam certos e os que estavam errados pela foto. Inclusive tem um programa chamado Radiola, está na internet. Fala sobre o meu instrumento. Eu estou contando a história da citar lá nesse programa também. Que legal. E, bom, aí eu lembro que eu gravei num gravador de rolo essa música. Gravei em 15, aí coloquei em 7,5 para poder escutar aquela série harmônica que faz no começo da música. Por lá eu descobri que a sequência das notas, que a cítara debaixo daquelas pontes, dos trastes, tem 13 cordas que passam por baixo. E aquelas cordas são tangenciadas por uma palheta especial. Então eu consegui descobrir que sequência era as notas simpatéticas chamadas de taraf. Então foi por lá que eu descobri. Aí depois eu escutei muito o disco, até consegui pegar as cordas, que eu também até então não sabia que eu era afinação. Aí quando eu comprei o método do Ravi Shankar, que aí eu fiquei mais sossegado, né? Inclusive eu tenho ele até hoje. Mas o método do Ravi Shankar eu consegui comprar depois de muito tempo. Que loucura. Um amigo meu trouxe de Londres para mim. Isso Foi uma pesquisa assim, incessante, né? Aí depois teve o pedal steel, que eu também comprei, que também não sabia tocar, tinha afinação, eu não tinha as dedeiras, aí vai atrás de método, tudo assim. E você trabalhou, inclusive, né? Com o pedal steel eu gravei, se não me engano, 2 discos com o Rodrigo Haddad numa banda que eu tocava com ele chamada Pure Country Band. Eu toco pedal steel e guitarra nesses discos que eu produzi pro Rodrigo. Que foi o que você comentou, né? Que ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos, um artista independente, uma música chamada Santa Fé, gravada aqui no London Studios. Que bacana. Você estava comentando também agora do seu interesse por violinos. Loucura, né? Eu estou sempre procurando alguma coisa diferente. Eu gosto muito do violino por causa das músicas que o George Martin colocava violino, no caso Eleanor Rigby, né? Yesterday. Eu tirei todos aqueles detalhes, eu fui atrás de tirar tudo aquilo lá. Lógico que são 4 de cordas, né? Sozinho eu não vou conseguir fazer exatamente, mas eu sei cada detalhe. Eu sou autodidata, depois eu acabei segurando o violino errado, minha tendinite piorou, sabe? Um louco, um very crazy guy. É um apaixonado. É um apaixonado por... Bom, gente, o programa Vivendo de Música vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conhecer um pouquinho do London Studio. Até já.
música, vou seguindo o meu caminho, procurando encontrar com os meus sonhos de menino. Vivendo de música, uma forma de me libertar. Fecha os olhos, lá você está, não importa a hora nem lugar. Vivendo de música. O programa Vivendo de Música está de volta hoje num programa muito especial, direto do London Studio, conversando um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais de Marcos Rampazzo. Marcos, conta pra gente um pouquinho dessas histórias todas aqui, desse todo o seu acervo. Agradeço a oportunidade. Bom, cada guitarra que vocês estão vendo aqui tem uma parte muito especial na minha vida, porque elas foram aparecendo aos poucos, né? Por exemplo, a primeira guitarra de todas que está aqui, a primeira guitarra que eu consegui, de todas essas que estão aqui, foi essa Fender Stratocaster. Essa Fender Stratocaster é uma Fender Stratocaster feita em 1962. É uma guitarra que eu gravei muito com ela, e bem antes de eu começar com o trabalho do Beatles Forever, eu tocava, né, nas domingueiras, nos bailes do Círculo Militar, do Juventus, etc., tocando todo tipo de música internacional, de Purple, Led Zeppelin, músicas da época romântica, né, aquelas coisas que tocavam na rádio Excelsior, etc. Então, na época dos bailes, eu trabalhei muito tempo com esse instrumento. Quando eu comecei com o trabalho do Beatles Forever, aí eu tive que ir atrás dos instrumentos que tinham a ver diretamente com o meu personagem, que eu faço, no caso, o George Harrison, que ele aparece no programa do Ed Sullivan, tocando She Loves You, né, Wanna Hold Your Hand, com uma guitarra dessa igualzinha. É uma Gretsch Counter Gentleman, 1964. Ela tem um detalhe muito interessante, que ela tem esse detalhe para não riscar com o cinto, né? Essas coisas, como algumas batidinhas, essas coisas todas, eu aprendi a conviver com isso, embora eu nunca fiz nenhuma batida nela, mas ela já veio assim, né? Um problema que existe nas Gretches, comumente, é que os frisos da guitarra, com o tempo, eles começam a se deteriorar, né? Isso realmente é uma pena, né? Várias guitarras dessa época que eu vi, elas têm esse problema que o friso começa a estragar. Mas o som dela continua intacto. Depois eu vou mostrar para vocês a introdução do Roll Over Beethoven. É exatamente o som feito com uma guitarra dessa. Dando sequência, então, agora eu estou mostrando para vocês a Gretsch Counter Gentleman, usando no picape agudo. Vocês vão ver como pode ser... Bom, não é que como pode ser, porque eu estou usando um amplificador Vox, 1965, e uma Gretsch também, meados dos anos 60. É o disco, ó. Gonna make it to my local DJ. It's a rock a little record on my chocolate to play. Roll over Beethoven, gotta hit it again today. You know my temperature rises, jukebox blows a fuse. My heart beat the rhythm, my soul keep it singing the blues. Beethoven, rocking it 2x2. É um som, outro truque da Gretsch, que vocês não, acho que a maioria de vocês não sabem, porque tem que ter uma Gretsch para saber. Um detalhe interessante, ó, para quem gosta de guitarra. Aqui, picape agudo. Aqui, os dois picapes, que vai dar um timbre lindo, muito usado para fazer coisas do tipo... Ou... Agora o som grave da Gretsch, que é maravilhoso, esse timbre bem...
Agora, um detalhe interessante é que esse botão de volume é desse captador, esse botão de volume é desse captador. Aí você fala, poxa, mas esse aqui eu selei todos os captadores. Nossa guitarra não tem tom, ela tem um tom pronto, ó. Aqui é menos e aqui é mais. Coisas do tipo... I Follow the Sun, o George Harrison gravou, então, com esse atenuador, né? Agora, uma das coisas que eu mais gosto é esse truque aqui, ó. Esse... Ou então... Ele fazia tudo com o... Em vez de usar no pedal do volume, ele fazia através do botão de volume. Ou seja, essa guitarra é muito, muito estranha, porque ela tem um botão de volume geral, um botão de volume para cada captador, esse botão que seleciona os captadores como qualquer guitarra, mas que ninguém esperava que ela não tem um botão de volume linear, ela tem um botão de tom pronto, um preset pronto. Outra coisa muito estranha que ninguém imagina o que seja, é isso aqui, ó. Repara bem que essa ponte, ela sobe e encosta nas cordas. Isso tem uma borracha na ponta dessa ponte. Então, é uma invenção que não deu muito certo, porque o instrumento fica com um som meio de banjo. Só que como a borracha acabou gastando, o som dele não ficou muito bom. É uma invenção que não deu muito certo. Eu acredito que o George Harrison nunca usou isso. Mas essa guitarra é cara por causa desse negócio chamado double mutes, que são esses abafadores que sobem através dessas pequenas alavancas. E para finalizar a loucura, uma guitarra que tem um botão de liga e desliga.